Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver pelo título, eu venho trazer um dos queridinhos lançamentos aqui desse mês, eu acho que foi de abril, do finzinho de abril, início de maio mais ou menos, que eu sei que era um livro que a galera estava esperando bastante, principalmente os fãs do gênero de fantasia, ou então aquela categoria, não vou chamar de categoria de livros, mas aqueles livros que se assemelham um pouco com a Cotar e seus semelhantes, vamos dizer assim. Mas não significa que tenha muito a ver. Não imagino eu que não tenha tanto a ver assim com os livros da Sarah J. Maas ou esses livros que se aproximam bastante em premissa, mas eu acho que esse público provavelmente é o público-alvo da história que vai apresentar aqui para vocês, que é A Ponte Entre Reinos, da Danielle Jensen, que foi publicado aqui agora em abril pela editora seguinte do grupo Companhia das Letras. Então, fiquem atentos aqui no vídeo que logo logo eu falo um pouco mais sobre esse livro aqui com vocês. Mas antes disso, como sempre, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o pessoal conheça esse e outros livros que a gente está sempre indicando aqui no Vagando e Divagando. Então, agora sim, passada as coisas sempre programadas do vídeo, vamos lá falar um pouco mais sobre a Ponte Entre Reinos. Eu quero começar falando um pouco sobre como funciona o mundo que a Danielle Jensen criou aqui para a Ponte Entre Reinos. Nós temos aqui dois continentes separados por um mar extenso e que é afetado durante 10 dos 12 meses do ano por fortes tempestades que praticamente inviabilizam a passagem de navios, por exemplo, para que seja possível acontecer comércio, troca de bens e outros detalhes políticos entre os reinos que compõem esses dois continentes. Entre esses dois continentes existe um arquipélago de pequenas ilhas ao longo de todo o trajeto que separa, ao longo de todo o mar que separa esses dois continentes. Esse, digamos assim, é o que chamamos de o Reino da Ponte, que ele tem um nome, é chamado de Iticana, como você preferir pronunciar o nome desse reino. E esse reino, ele criou basicamente de uma forma praticamente impossível uma ponte que vai de norte a sul, que liga os dois continentes. E é por essa ponte que acontecem as coisas que não seriam possíveis de acontecer por conta desse mar tempestuoso. E aí nós entramos direto na premissa de A Ponte Entre Reinos. Um dos reis desses dois continentes que são separados pelo mar, mais especificamente o rei de Maredrina, tem o plano de casar uma de suas filhas com o rei do Reino da Ponte, e isso com o objetivo de manter as relações, manter uma aliança, mas a gente percebe logo desde o início que o objetivo não é, de fato, esse. Isso porque o Reino da Ponte ele é responsável por controlar praticamente toda a entrada de dinheiro de um lado a outro desse mundo, de um continente ou de outro. E Maridrina está passando por uma situação bastante delicada porque os preços são extremamente altos e existe coisas não contadas por trás dos panos, mas o que esse rei fala para suas filhas é que Maridrina está passando fome, Maridrina não tem como se sustentar e uma aliança, uma suposta aliança com esse reino da ponte, pode facilitar isso. Só que não é bem assim. Essas filhas que ele está treinando são filhas que vão trabalhar para ele como espiãs. Ele criou essas várias filhas, mais de 10 filhas, eu acho que mais de 20 para falar a verdade, que vieram de um harém de várias esposas. Ele está treinando essas filhas para serem espiãs e após casar-se com esse rei, eles possam entregar um segredo de como entrar no Reino da Ponte de uma forma que uma invasão possa ser possível e tomar total controle de tudo que a ponte é capaz de prover. E aí nós conhecemos a nossa protagonista, a Lara, que após certos acontecimentos ela acaba sendo a escolhida do rei para se casar com o rei do Reino da Ponte, o rei de Ticana, que é o rei Aren. E aí vai acontecer o casamento e a história vai se desenrolar e sempre essa expectativa de saber o que é que vai acontecer. A Lara é uma personagem que ela é bastante segura, a gente já percebe isso logo desde o início, mas
ela vai conhecer esse rei e tem esse ódio dentro dela porque ela cresceu acreditando que o Reino da Ponte basicamente tirava o sustento que Maridrina poderia conseguir por causa de seus preços altos, por causa das políticas que existiam entre esses dois reinos e entre os vários reinos que compõem esse mundo que é apresentado aqui pra gente pela Danielle Jensen. Mas ela vai descobrindo que as coisas não são exatamente dessa forma e que existem certos planos por trás de tudo e que as palavras do pai dela continham certas mentiras para que tudo ocorresse de acordo com o interesse deles. Então, é assim que a ponte entre reinos vai se desenrolar. A gente tem uma certa noção pela sinopse de que a Lara, em algum momento, ela vai começar a se questionar os próprios objetivos, mesmo ela, até certo ponto do livro, botando os seus planos a seguindo com os planos que foram traçados anteriormente, mas ela começa a se questionar nisso porque ela começa a perceber que o Reino da Ponte ele não é tão poderoso assim quanto parecia ser e que tinha um custo muito grande para que o Reino da Ponte controlasse tudo isso, controlasse o comércio, controlasse o transporte de água, comida, animais e até mesmo o fornecimento de armas. A escrita da Danielle Jensen é um dos grandes destaques aqui de A Ponte Entre Reinos e muito por conta, claro, da tradução que a gente vê aqui na publicação da editora seguinte, mas também como a história flui muito bem. A gente é um livro, de certa forma, um pouco parado. Ele é um livro, como eu esperava, bem mais político do que voltado para a fantasia. E em relação à fantasia, eu falo um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Mas é um livro bem mais voltado para essa questão da política. Ele dá umas migalhas, vamos dizer assim, de romance, mas eu acredito que é um romance que ele demora a de fato acontecer. A gente fica tudo ali naquela troca de olhares dos personagens, um toque e tal, mas não é um romance que avança muito até certo ponto da história. Mas é, como eu já falei, uma trama bem mais política do que fantástica. E isso transcorre muito bem ao longo do livro. É um livro que ele não avança muita coisa, ele não entrega muita coisa logo desde o início, não entrega muita coisa, para falar a verdade, em boa parte da leitura. Mas ainda assim ela pelo menos me manteve bastante preso, e isso é um ponto extremamente positivo, porque acho que isso aliado à fluidez da narrativa, junto ao trabalho de personagens, principalmente os protagonistas, a Lara e o Aren, é o que faz A Ponte Entre Reinos ser um livro bem legal e, digamos assim, um queridinho das minhas leitoras esse ano. Não é a minha melhor leitura, com certeza, e eu acho que ele fica devendo bastante coisa, mas acho que a forma, o trabalho que é realizado aqui na leitura, nesse primeiro livro da trilogia e de outros livros que se passarão nesse mesmo universo, é um trabalho muito, mas muito bem feito mesmo e um acerto bem grande da seguinte de trazer esse livro que já era bastante pedido aqui no Brasil. E falando dos personagens, vamos lá. A Lara é uma personagem, como eu já falei, ela é uma personagem muito segura dela mesma. Ela tem os seus objetivos bem traçados. É uma personagem que, como ela foi treinada para ser uma espiã e de certa forma teve uma assassina, ela tem certas habilidades que ela fica escondendo ali, mas ela está sempre de olho em tudo que está acontecendo, em tudo que está sendo falado. Mas existe um contraponto nela que é a ingenuidade. Isso é até surpreendente a gente ver isso durante a leitura, porque a gente começa vendo a personagem de uma forma e aos poucos, quando vamos conhecendo ela, a gente percebe essa ingenuidade dela. E essa ingenuidade vai cobrar altos preços dela. E é legal como isso é até mesmo retroativo na narrativa. E mesmo quando não conhecemos essa ingenuidade da personagem, a gente vai saber que coisas que ela fez no passado, as escolhas dela no passado, vai afetar futuramente aqui nessa narrativa, no futuro. E mesmo durante a narrativa, as escolhas dela vão ter esse efeito, principalmente por conta da ingenuidade dela. E o par romântico dela, o Aren, o rei de Ticana, é um personagem também bastante interessante, mas ele é aquela pessoa bem centrada. Ele tem essa questão dos objetivos dele, de como ele deve se portar, porque ele agora é rei. Ele, afinal, ele tem que gerir um reino que é atacado basicamente durante o ano inteiro e principalmente nos 2 meses em que o mar deixa de ser tão tempestuoso assim e existe uma certa calmaria. Então ele tem esse peso nas costas dele de carregar uma nação, carregar segredos, carregar
os segredos de que o Reino da Ponte ele não é exatamente tão soberano assim quanto ele parece ser, e que custa muito a ele, custa muito a toda a população defender esse reino das ameaças que cercam ele. E são esses dois elementos que fazem a leitura de Ponte Entre Reinos funcionar tão bem. É um universo bem apresentado, eu acho que existe uma certa confusão ainda assim na apresentação desse universo. O livro ele demora a apresentar as coisas, é muito questão de apresentação de personagem, alguns detalhes políticos, mas ainda assim é legal de ler porque os personagens cumprem bem seus papéis e a apresentação de universo da Danielle Hansen é bem trabalhada. Mas aí é pegando esse gancho da questão da construção de universo que eu trago alguns pontos que eu acho que não prejudicaram a leitura, porque eu acho que, para falar a verdade, eu não diria que nada nesse livro é ruim, mas falta melhor construção. Mesmo que o mundo seja bem construído, poderia ser ainda melhor. Mas eu acho que um dos grandes poréns de A Ponte Entre Reinos é que esse livro ele poderia ser um pouquinho mais denso. Talvez seja o objetivo de tornar a narrativa um pouco mais simplificada do que ela poderia ser, mas eu acho que se A Ponte Entre Reinos fosse um pouco mais denso e tivesse um pouco mais de cuidado para explicar como é que funciona a política desse mundo, seria melhor. A experiência da leitura seria ainda melhor e esse livro teria sido com certeza um dos meus favoritos do ano. Porque tem alguns momentos que, de fato, a política é um pouco confusa e algumas vezes só vai ficar mais claro para o leitor depois que a leitura avançou um pouco, que aí a gente vai entender as coisas que estavam acontecendo, porque não sei se é tradução, não sei dizer, mas não são claras as coisas que estão acontecendo aqui até certo ponto. Outro ponto que eu quero citar aqui, como eu já falei que eu retornaria para vocês, é a fantasia. Eu não sei se a construção de um mundo fictício, uma ponte construída de uma forma impossível, é o suficiente para credenciar A Ponte Entre Reinos como um livro de fantasia. Porque eu acho que, além disso, nós não temos absolutamente nada do que é costume a gente ver em mundo de fantasia. Eu não falo nem como se fosse extremamente necessário que houvesse um sistema de magia complexo aqui em A Ponte Entre Reinos, mas é porque não tem nada mesmo além do que a gente já é acostumado a ver no gênero de fantasia. Por isso que eu acho um pouco equivocado que A Ponte Entre Reinos seja vendido como um livro de fantasia, porque eu acho que os fãs ávidos de fantasia vão se decepcionar se ver que o livro foi vendido da forma errada. E o último ponto, um pouco desanimador, é como A Ponte Entre Reinos é um livro extremamente previsível. Como eu falei, o livro ele não, esses pontos que eu falei não chegam a ser grandes problemas para prejudicar a experiência de leitura, mas a gente começa o livro e chega a um ponto em que a gente sabe para onde esse livro vai se encaminhar e como esse livro vai terminar. Então, eu até me surpreendo um pouco que algumas pessoas tenham se sentido surpreendidas, porque é um livro bastante previsível e a gente imagino que tenha várias outras histórias que a premissa, a forma de condução dela é basicamente a mesma que a gente vê aqui em A Ponte Entre Reinos. Como eu falei, nesse livro aqui esses pontos eles não saltam como defeitos, pontos extremamente positivos ou que prejudicaram a minha experiência de leitura, porque eu acho que depois que a gente pega essas questões no livro, na verdade, a gente aceita isso e até aproveita melhor a leitura quando a gente para de pensar de como as coisas poderiam ter sido melhor trabalhadas. Elas poderiam, claro, ter sido melhor trabalhadas, mas no fim das contas, A Ponte Entre Reinos ele funciona exatamente como ele precisa funcionar para o público ao qual ele é destinado. E ainda assim foi uma leitura que eu aproveitei bastante. Eu li esse livro aqui, eu devorei na verdade esse livro, porque como eu falei várias vezes para vocês nesse vídeo, é um livro muito gostoso, é um livro muito leve, ele flui e acho que o fato da gente não se preocupar tanto em ficar tenso por alguma coisa, tramas políticas extremamente complexas, ainda que eu gostaria de ver mais disso aqui, é algo legal, é um livro que vai ser um dos meus queridinhos nas leituras desse ano, com certeza. Eu dei 4 estrelas na minha avaliação do Scooby para ele, eu acho que ele é o suficiente, mesmo que ele tenha sido um livro que me prendeu bastante do início ao fim, eu tenha ficado ansioso pelos próximos volumes, e eu espero muito que a seguinte lance em breve. Eu acho que dificilmente vai lançar o segundo volume esse ano, mas
com certeza deve lançar ano que vem os próximos volumes em breve para que a trilogia esteja completa aqui no Brasil e quem sabe até mesmo outros livros da autora. E é isso, pessoal. Esse aqui foi meu vídeo falando sobre A Ponte Entre Reinos. É um livro que sim, eu recomendo bastante para vocês. É uma excelente porta de entrada para a galera que quer conhecer o gênero de fantasia, mesmo que eu não considere esse livro aqui totalmente fantasia. Eu não sei se nos próximos volumes o livro vai justificar, na verdade, a alcunha desse gênero. Espero que sim, se não, tudo bem, porque ele já funciona muito bem pela maneira que ele é. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham ficado interessados, vão atrás, vale muito a pena. E por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Lembra vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.